Olá, meus queridos e queridas alunos, tudo bom com vocês? Antes de a gente começar, eu queria que você seguisse todas as nossas redes sociais, tá certo? Do EducaPE, lá no Instagram, no YouTube, se inscreva, deixe seu like no canal e lá no Facebook. E a aula de hoje ela é maravilhosa, ela é sobre a Revolução Industrial. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, né? E a aula 3 de hoje vai contar com esse tema maravilhoso, tá certo? Na tela de vocês, antes de tudo, eu quero que você se ligue para que você possa acompanhar com perfeição essa aula, tá certo? Então, na tela de vocês está aí, na aula 1, a gente viu a introdução de Idade Moderna, que começava, no século XV e tem como base econômica o mercantilismo. Professor, o que é mercantilismo? É o comércio, tá certo? Já na aula 2, a gente viu, as revoluções inglesas, que é aquelas revoluções, contra o Estado absolutista, A gente viu a dinastia Stuart, etc, tá certo? E agora a gente vai para a aula 3, que vai ser a nossa Revolução Industrial, tá bom? Que já vou deixar já na tela para vocês aí mesmo acompanhando a nossa primeira introdução, que vai começar no século XVIII, na Inglaterra, e teve como processo que levou à substituição das ferramentas, manual, aquela ferramenta manual, da manufatura, que a gente tanto conhece, e também a questão do artesanato para a substituição da tecnologia, certo? Da máquina, e com isso a produção em larga escala. Professor, o que é larga escala? Nada mais é do que simplesmente em grande quantidade, beleza? Entendeu? Não é fácil? Muito fácil, Então a gente tem que entender que, antes de tudo, todo o processo antes da Revolução Industrial era feito de forma manual, tá bom? Manual significa que as pessoas têm as ferramentas, óbvio, ninguém simplesmente moldava só com a mão, Então ela tinha toda a ferramenta e nesse meio tempo, essa ferramenta simplesmente era uma ferramenta que acompanhava o artesão. Então esse artesanato, como a gente fala, é uma pessoa individual. Depois a gente viu a manufatura. O que é a manufatura? São vários artesãos, numa espécie de vamos dizer, garagem, ou numa loja, enfim. E essa galera, ela tinha, várias funções para poder trabalhar um pouco mais rápido. Então era um conjunto de artesanatos que produziam várias coisas, porém cada um tinha sua função, Então tinha uma galera que pitava, tinha uma galera que colocava para secar e tinha uma galera que finalizava. Então era vários fazendo ao mesmo tempo o mesmo processo, E aí alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, não, se a gente criar uma máquina que faça a mesma coisa que um humano, e aí é onde começa toda essa revolução industrial. Vem comigo para a tela aqui para você acompanhar, tá certo? Na tela você está vendo aí, a expansão do comércio internacional no século XVI, e no século XVII, trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia, tá bom? Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo da instalação nas indústrias. A burguesia europeia fortalecia e enriquecida e passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e criação de máquina para a indústria. Logo, verificou-se que obtinha maior produtividade e aumentava lucros quando empregava máquinas em grande escala, tá certo? Então, obviamente, que a burguesia ela queria lucro, tá certo? Lucro. E lucro este que vai trazer para a gente, novos mortais, que ela queria simplesmente lucro. Ela quer mais produção vende mais,
tá certo? E, consequentemente, eu terei, né, lucro. Porque qual é a ideia de uma indústria? Vender, produzir, vender, produzir, vender, produzir e vender. Ela é feita para isso, né? Então, a todo momento, a todo minuto é feito produzindo alguma coisa para a gente consumir. Isso que faz a indústria, seja a indústria têxtil, a indústria automobilística, qualquer situação, tá certo? Vem comigo para a gente ver como a Inglaterra foi pioneira nessa situação. Olha aí na tela. Então, ela foi pioneira porque ela tinha um capital. Professor, o que é capital? Dinheiro, né? Ela tinha estabilidade política, ou seja, não estava mais em guerra, porque aquela, né, Revolução Inglesa acabou com essa confusão. Ela tinha os equipamentos, né? Então ela foi começando a desenvolver equipamentos cada vez melhores. No centro da tela tem a imagem da tecelagem, né, da produção fabril têxtil, né? Que é produção de roupa, tecido, etc. Tá certo? Nós temos o êxodo rural. Não é Moisés, calma, é simplesmente a galera vindo da área rural para os centros, né, das cidades atrás de emprego, porque os camponeses estavam sem emprego, né? E aí vem aqui trabalhar, você é assalariado, você ganha uma quantidade X de emprego, né? E você vai ganhar uma quantidade X de dinheiro, tá certo? Então, ao mesmo tempo que ele empregava, veja como é fantástico, né, a economia, né, quando a gente começa a estudar economia. Por quê? Ao mesmo tempo que o senhor da fábrica, o burguês, empregava, né, o empregador, ele vai ter o quê, pessoas lindas? Ele vai ter emprego ao mesmo tempo. Essa pessoa que está empregada, ela precisa alugar uma casa. A pessoa que está alugada a casa, ela vai precisar consumir, que é da própria indústria. Veja que contradição. Então, ela vai consumir, vai gerar emprego para as pequenas lojas e comerciantes. Então, tudo é uma roda, certo? Por quê? Porque vai ser, sem dúvida, um ajudando o outro, né? Então, o seu dono da fábrica emprega o empregador ele precisa, sei lá, residência, precisa de comprar comida, etc. Então, ele vai gerar uma cadeia de economia para todos, tá certo? E a gente teremos fases da revolução. Não simplesmente não foi assim, eita, vamos criar a revolução e está tudo igual como é hoje. Não, tem várias fases. Vê a primeira fase aí na tela. A primeira revolução vai ocorrer em meados do século XVIII, do final do século XIX. Sua principal característica vai ser o surgimento da mecanização, né? E aí, novamente, traga aquela imagem, né, da tecelagem, né? Porque vai ser a primeira, né, tecelagem, né? Que operou em significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez a separação definitiva entre o capital, novamente, dinheiro, representado pelos donos do meio de produção, e o trabalho, representado pelos assalariados, né? Então, os meios de produção são os donos das fábricas, tá certo? E o meio de trabalho somos nós trabalhadores assalariados, tá bom? Então, nós somos assalariados, somos trabalhadores que trabalham para o dono da fábrica. Sacou? Como é? Tá bom? A segunda fase que está na tela de vocês, né? São novos países vão começar a se industrializar, óbvio. Eles veem a Inglaterra se industrializar, começar a tomar mercado, e ele vai também se industrializar, né? Então, principalmente a Alemanha, França, Itália, começa esse processo de industrialização, tá bom? Com a fase, essa nova fase, vai vir as tecnologias, né, que vão ser desenvolvidas, né, e mais atração para o mercado consumidor. Aí você está vendo na tela, né, de vocês o primeiro telefone do mundo, né, parece um trambolho, né, se comparado com o dia de hoje. Mas é nessa fase da revolução que teremos novas tecnologias, né? E também, óbvio, né, os trabalhadores, né, vão começar a se unir, porque eles vão reivindicar melhores salários, redução de jornada de trabalho, né? Tem relatos que no período da Revolução Industrial, né, acontecia simplesmente de talvez 20 horas
de jornadas de trabalho diária. Já imaginou você trabalhar 20 horas seguidas, né? Então ficava complicado, tá bom? E aí a gente vai ter novas conquistas, tá bom? São novas conquistas essas que a gente está conseguindo todo santo dia. Vê comigo as novas conquistas da revolução na tela de vocês. Então a gente vai ter aí, ó, durante esta fase foi inventada a lâmpada. Você vai dizer, ai professor, sim, meu amor, era com fogo antigamente, né? Então criaram-se uma lâmpada, né? Óbvio, se criou a lâmpada, criou a eletricidade. Os meios de comunicação, né? Que é no caso telégrafo, cinema, rádio, televisão, telefone, tudo isso foi criado nessa fase dessa segunda revolução industrial. E na medicina, né, a descoberta da vacina. Olha aí, né? A vacina foi criada nesse processo. A primeira vacina é a da varíola, né? E os antibióticos também que foram criados nesse processo. Os avanços nos processos da utilização do aço permitiram que fosse possível a construção dos trilhos, das ferrovias, e além disso foi nesse período que foram inventados o avião. Alô, Santos Dumont, né? O brasileiro criou o avião, né? E o automóvel, que é o que a gente está acostumado no dia de hoje, carro, mas obviamente que não é o mesmo, né? E a fonte de energia começou a ser substituída, né? Porque na primeira fase a gente vai ter a fonte de energia, o carvão. Na segunda começa a utilização aos poucos do petróleo, que além de servir como combustível, é usado para a produção de derivados, né? Como plástico é um exemplo. Então a gente está vendo que a segunda revolução ela é mais tecnológica, né? A primeira é aquela fase de adaptação, está tudo assim devagar, e a segunda não. A segunda ela vai ser mais tecnológica. É obviamente que com o passar do tempo, o investimento. Então a indústria ela investe, né? E eu vou dizer o porquê. Eu dei essa aula de Revolução Industrial na minha escola, alô Inaldo Spinelli, um forte beijo. E lá na escola eu estava dizendo o seguinte, a questão da vacina, por exemplo, né? A primeira vacina criada demorou 10 anos para ser produzida, né? A segunda mais rápida foi a da H1N1, que foram 5 anos para ser produzida. Depois a gente teve a da Ebola, demorou 3 anos. E agora a gente tem a da Covid, que demorou menos de 1 ano. Então a ciência ela evolui, o tempo também evolui, a necessidade humana evolui, né? Se nós pegarmos, eu acho que todo mundo que está aqui na sala como o Educapé, tanto o intérprete aqui, Ronaldo lá, sabe como era o celular antigamente. O nosso celular era um tijolo, né? Não tinha SMS, WhatsApp, não tinha no celular. O celular só era para ligar. Eu lembro muito bem disso. E era caríssimo, por sinal. Né? Tá pensando que hoje a gente acha caro, naquela época ter um celular logo no início do seu lançamento, né, que foi nos anos 80, era caríssimo, caríssimo mesmo. Só quem tinha alto poder aquisitivo mesmo. Tá certo? Olha a tela na conquista aí do que foi essa segunda revolução industrial. Por exemplo, eu botei aí o telefone, você está vendo aí o telefone, a televisão. Olha, o nosso 14 bis Santos Dumont inventou o pai da aviação, né? Nós temos, do lado do 14 bis, eu coloquei o Titanic, né? Ai, professor, o Titanic afundou. Sim, mas foi um dos moldes e modelos, né, da grande transformação da revolução náutica, né? O Titanic era o maior transatlântico da época. Nós temos a invenção da lâmpada. Olha o carro como era. Vocês estão vendo aí, praticamente era um triciclo, né? Se a gente for olhar direitinho, parece um triciclo. Parece não, é um triciclo, né? E aí a gente tem o primeiro homem, né, a criar o antibiótico, né, e a vacina. Então olha aí bonitão na tela de vocês. Então essas são as conquistas, né, que a Revolução Industrial traz. E traz também, né, redução da jornada de trabalho. A França ela vai trazer, por exemplo, as férias, 13º, né? Nosso então presidente Getúlio Vargas, né, que você vai estudar ano que vem, no 9º ano, ele vai criar a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que vai dar direitos aos trabalhadores, que no Brasil não tinha, por exemplo.
Então, aos poucos, o mundo ele vai começando a criar leis que vão beneficiar o trabalhador através do seu trabalho, né? Porque se o trabalhador ele vai perdendo direito e não sei o quê, aí o negócio não anda, né? Então, a gente precisa ser bem remunerado, ter os nossos direitos, e é isso que aconteceu também na Revolução Industrial. As pessoas começaram a entender que, peraí, a gente também é humano, a gente precisa ter trabalho, mas a gente também quer condição de trabalhar, né? Só trabalhar, ninguém também aguenta, né? Vem para a fase 3 na tela. Ó a fase 3 também, ó, que é agora que é onde entra a nossa era, né? O desenvolvimento industrial da tecnologia teve início em meados do século XX, né? Por volta de 1950. Então a fase 3 ela vai ocorrer aí em 1950, com o desenvolvimento da eletrônica, que permitiu o desenvolvimento da informática e automação da indústria, ou seja, a indústria ela passou a ser mais automática do que ela já era. Então, hoje não temos as fábricas, a gente não vai ter tantos funcionários como foi na primeira fase, que ainda precisava de muita força humana. Hoje não, hoje é tudo robotizado. Então, a fábrica ela é mais faz o trabalho todo pesado do que se imagina, né? Deste modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana, né? E passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. O trabalhador intervia como supervisor ou em apenas algumas etapas da produção. Essa fase de nova descoberta caracterizou a terceira revolução industrial ou a revolução da informática e tecnologia. Então a gente está vendo aí que a fase 3 ela praticamente ela vai ser uma indústria ainda mais tecnológica, né? A era da informática, né? Que vai trazer ainda mais novos investimentos nessa área. Olha a fase 3 aí na tela de novo de vocês, as conquistas, né? Então, por exemplo, veja que do 14 bis a gente avançou para o primeiro avião que voava, né, na velocidade do som, supersônico, né? Aí nesse modelo a gente tem o Tupolev da União Soviética, foi o primeiro avião supersônico da história da humanidade. Do lado de cá, por incrível que pareça, você está estranhando, mas é o nosso computador, né, que a gente conhece. Do lado do computador nós temos a primeira imagem aí do homem indo à Lua pelos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, né, o celular, a primeira invenção aí do telefone móvel, né, você está vendo aí um modelo, né? E a gente também nos anos 90, né, vamos ter a criação da internet e lá na frente, né, nos anos 2010 para cá, a gente está vendo aí a criação das redes sociais. Então, é a era da informática, né? É a era da tecnologia, né? Então, o homem já foi à Lua, a gente já teve aviões a jatos supersônicos que voavam na velocidade do som, né? Enfim, então, cada dia a Revolução Industrial ela traz essas conquistas, né? Obviamente que com muito trabalho e dedicação do povo, né? Então, não só temos essa questão das tecnologias, mas também de todo um aparato de uma indústria que precisa vender para lucrar, tá certo? Vamos encerrando por aqui daqui a pouco, só quero que vocês recapitulem, tá bom? Na mente de vocês. Revolução Industrial. Eu precisava vender mais, produzir mais, para que os consumos fossem maiores, ok? Eu vou ter fase 1, fase 2, fase 3, ok? Fase 1 vai ser aquela que é o início das transformações. A fase 2, investimentos pesados para novas tecnologias. E fase 3, a era da informática. Essa era que vai trazer mais ainda tecnologia, certo? E, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição da mão de obra da fábrica na fase 2 e fase 3, mais especificamente na fase 3. Direitos trabalhistas foram criados porque ninguém trabalha, né, nem de favor e nem de graça. As pessoas precisam do salário para sobreviver. Obviamente que tem vários outros momentos da história. A gente vai ter as greves, a gente vai ter as formações dos sindicatos, né? Nós teremos novas ideologias, inclusive, né? Que vai ser o surgimento do socialismo, do comunismo, através dessa barreira, né? Desse embate entre
os burgueses, né, os donos das grandes capitais contra o povão, né? Então vai ter essa questão dos senhores, né, de fábricas e os trabalhadores. Então a gente precisa entender que vai ser na Revolução Industrial que a gente terá produção de grande escala, e a gente também vai ter essas brigas políticas, claro, óbvio, né, do proletariado, que vai ser os trabalhadores que vão reivindicar melhores tratamentos e melhores condições de sobrevivência. Só para vocês terem ideia, a mulher trabalhava naquele tempo e recebia menos do que o homem fazendo a mesma função. Não tinha lógica um negócio desse, nem tem, né? Os dias de hoje isso ainda acontece, né? Mas as mulheres ainda persistem nessa luta que é da desigualdade salarial, que acompanha desde a época da Revolução Industrial. Trabalho infantil, naquele tempo, né, na primeira fase, era super, entre aspas, natural um menino pequeno trabalhar, né, dentro das fábricas, porque ele tinha uma mão menor e podia se emperrar. Veja a loucura, se emperrasse qualquer coisa dentro da produção, ele ia lá e conseguia destravar, porque a mão era menor. Então eles eram contratados e trabalhavam inúmeras horas, né, deixando de ir à escola, deixando de estar aprendendo a ler e escrever para estar trabalhando, né? Então isso foi também uma conquista, né? O trabalho infantil ser excluído das atividades da indústria, né? Hoje, obviamente, é crime ver uma criança dentro da indústria trabalhando para entrar dentro de um maquinário. Não tem lógica, né? O lugar de criança é na escola. E aí, essas situações, elas iam acontecendo durante a Revolução Industrial e, consequentemente, os trabalhadores iam, né, conseguindo essas conquistas de direitos adquiridos pela sociedade. Tá bom? Gostaram da aula de hoje? Gostou? Olha aqui na tela, antes de eu ir embora, né? Use máscara em solidariedade a você e ao próximo. Gente, tá aí na tela bem bonito para vocês, né? Que é esse cartaz do anúncio do governo de Pernambuco, né? Muito bonito. E eu encerro dizendo o seguinte: por que a máscara? É para proteger os próximos a mim. Já diria aqui, ó, Bruce Wayne, não sou eu, óbvio, mas sim o Batman, ele fala essa frase linda. A máscara é para proteger os próximos a mim e se proteger, obviamente. Use máscara, lava a mão, tá bom? Constantemente. A pandemia não acabou, tá bom? Forte beijo, tchau!